Olha, eu sei que é muito difícil, né? Como é que eu pesquiso jurisprudência? Ou melhor, eu nem sei, professor, como é que eu faço na prática para que isso aqui seja, enfim, para aplicar no meu dia a dia, né? Bom, esse é o vídeo perfeito para que você aprenda, né? Você está começando na advocacia, você acabou de passar em algum concurso, né? Que você precisa exercer a profissão, oriundo de atividade que você pesquisa, buscar jurisprudência para que você traga algo ali que convença o juiz, para que você convença o operador, para que você faça uma boa tese, dissertação, para que, enfim, você busque um artigo jurídico relevante. Esse vídeo aqui, ele é feito para você, né? Eu sei como é, você passa vários anos, você busca doutrina, mas você fica com aquela primeira dúvida, tá, professor, como é que eu pesquiso jurisprudência? Onde é que eu busco isso aqui? Como é que eu cito corretamente? Bom, esse vídeo deu um trabalho danado, né, para elaborar. Eu preciso que você curta isso aqui, ou se inscreva, né, no canal, comente, né, se você está gostando desses vídeos. A ideia é que a gente consiga fazer algo de maneira bem prática, né. Hoje eu vou desmistificar essa pesquisa de jurisprudência para iniciantes de uma maneira muito simples e de uma maneira muito prática. Então, em menos de 10 minutos você vai aprender o essencial para você encontrar, entender e também usar jurisprudência nos casos reais, né. E tenha certeza, isso vai fazer toda a diferença na qualidade das suas petições. Então, vamos embora. Primeiro passo, onde é que eu pesquiso a jurisprudência, né? Onde é que eu pesquiso? Olha, eu sei que tem tanta plataforma, tem tanto site por aí, que no começo a gente fica perdido, né? Então eu vou te mostrar os sites essenciais e de maneira, inclusive até gratuita, que você precisa ter nos seus favoritos, né? O primeiro site, obviamente, ele é o site do Supremo Tribunal Federal. E o endereço é muito simples, né? É o Supremo, STF, JusBR, né? Quando é que você vai usar? De maneira geral, o site do Supremo, toda vez que o seu caso ele envolve alguma questão constitucional, eu indico você utilizar o site do Supremo para buscar jurisprudência. Então, por exemplo, o teu caso ele envolve algum direito fundamental em jogo, né? Evidentemente, o Supremo Tribunal Federal decide sobre, muitas vezes, sobre direito à saúde, né? Se você vai pedir, por exemplo, um medicamento de alto custo, o Supremo incide nisso. Se você vai trabalhar algum caso que envolva controle de constitucionalidade, se aquela norma é constitucional ou não, às vezes chega no Supremo, seja por ADI, seja por controle incidental. Se você tem algum tema de direito à liberdade mesmo, né, as questões envolvendo o direito penal, o site do Supremo ele é fantástico por isso. Então, tudo que envolva uma interpretação direta da Constituição Federal, busque no site do Supremo, porque ali você tem um precedente de maneira quase que obrigatória, vinculante muitas vezes, e de maneira hierárquica, que os outros tribunais, os juízos de origem, eles vão ter que aceitar ou de alguma maneira fazer o distinguish para não aplicar. O segundo caso é o site do STJ. E quando é que você usa o STJ? Velho, especialmente para uniformizar a lei federal. Muitas das vezes o Supremo não decide aquela questão, porque ele fala que isso aqui não é uma questão constitucional, é uma questão de interpretação de lei, então você vai usar. Então, em resumo, o STJ é a última instância para interpretar a lei federal, né? Então, a jurisprudência de lá, ela tem muito peso, é só, enfim, abaixo do STJ. Agora, no site do STJ, é importante que você aprenda a utilizá-lo, especialmente direto na aba jurisprudência. Lá, você vai ter ali como pesquisar, depois a gente vai abordar isso aqui, beleza? Bom, o terceiro caso em que eu indico você pesquisar é no site do seu Tribunal de Justiça. Você vai propor um processo no Tribunal de Justiça Estadual, né? Você pode no site do TJ São Paulo, no site do TJPE, ou seja, dependendo da justiça comum que você for propor. Se você for propor, obviamente, uma demanda trabalhista, vale a pena você pesquisar, evidentemente, no seu TRT vinculado, assim como também no TRE. E se for Justiça Federal, consequentemente, a sua região. Por quê? Porque a maioria dos casos, especialmente o processo início, né, oriundo, via de regra, o juízo natural é um juiz de origem, de carreira. Então, quando você cita um precedente de um tribunal estadual federal, de alguma maneira aquele juiz ali, ele está vinculado àquilo, ele está mais próximo à causa dele. Então, ele vai dar muito valor à prática de uns precedentes citados. Se você tem um processo na juiz de origem no TJ São Paulo, no juiz de primeiro grau, você cita um precedente TJ São Paulo, é muito mais forte do que você citar um precedente do TJPE de um processo tramitando em São Paulo, tá? Então, isso aí também é muito importante. Por fim, nós temos dois sites que são pagos, né, que você pode buscar a jurisprudência.
O Jus Brasil, todo mundo geralmente conhece, ele é ótimo para fazer uma busca unificada, porque ele varre vários tribunais de uma só vez, mas o Jus Brasil, ele é pago, né, uma versão paga. Assim como também poderia citar o Buscador Dizer o Direito, que ele comenta, da grande maioria dos casos, jurisprudência que sai informativos, né? É um site espetacular, né? Mas que ele não busca jurisprudências de maneira ampla, que não saem, basicamente, nos informativos. Agora aqui eu tenho uma atenção redobrada, né? Muito cuidado com quem usa inteligência artificial, com os chatbots, né? Muita gente hoje em dia usa o ChatGPT ou outras inteligências artificiais e pesquisa jurisprudência. E tem muitos casos recentes de advogados que acabaram citando jurisprudência inventada pela inteligência artificial e até foram processados, né? Porque a inteligência artificial, ela pode alucinar, inclusive criar números de processos e decisões que não existem, conforme aqueles elementos de pesquisa que você faz. Então, se você não sabe usar a inteligência artificial, costume não confidenciá-la ou não acreditar na jurisprudência que ela criou. Cheque a informação para ver se aquela IA ela não simplesmente alucinou, tá? Isso aqui é muito importante, se você não sabe usá-la, ela já deve ter cometido isso porque ela vai tendenciar a utilizar do jeito que você gosta. Então, em resumo, se você usa a inteligência artificial e ela é muito boa, né, é bom que você saiba usar e saiba justamente confiar nela, mas se você checar. Você não pode simplesmente copiar e colar aquilo que você pede, porque muitas vezes ela vai tendenciar aquilo que você quer, né? E já aconteceu comigo, né? Eu via jurisprudência e falava, caramba, que jurisprudência linda, né? E quando o cara ia lá pesquisar, eu via que essa jurisprudência não existia. Então, atenção, né, com as inteligências artificiais, em especial quando você utiliza ela para buscar uma informação externa, né? Muitas vezes, se ela não tiver comandos, se ela não tiver bons prompts, ela não vai conseguir buscar nos sites originais, feito esse que eu estava falando para você, do STF, do STJ, do Jus Brasil ou do Buscador Dizer o Direito. São sites que têm uma fonte de confiança boa. Se ele buscar ali, tá ótimo. O problema é quando ela vai adiante, né? E aí, claro, professor, já que aqui o vídeo é a jurisprudência para iniciantes, por que eu devo usar a jurisprudência? Por que ela é eficaz para mim? Veja, a grande questão do estudo da jurisprudência é, novamente, a forma de convencimento do magistrado, ou então a forma de trazer as melhores decisões atuais para o que você quer fazer de um artigo jurídico, de uma crítica. E para isso, eu preciso que você saiba buscar julgados recentes. Inclusive, isso é interessante, quanto mais você cita julgados que há uma correlação clara com aquilo que você faz, evidentemente você tem um teor ali de convencimento maior ao juiz para que o seu processo seja favorável a você. A grande questão, novamente, é onde buscar esses processos. Você tem que fazer, portanto, uma pirâmide do conhecimento. Primeiro, se eu conseguir, eu busco no Supremo. Se no Supremo Tribunal Federal não tiver, eu busco no STJ. Depois, eu também busco nos tribunais de origem. No TJ, que você vai ajuizar na Justiça Comum, ou então na Justiça Federal. E assim também vale para as justiças especializadas, né? TRT, TRE. A grande questão é que você tente fazer essa busca meio que quase que simultânea em cada caso. Porque se você cita um precedente supremo, é ótimo, né? Mas e que tal você ver como é que o próprio tribunal ele vem aplicando, né? O tribunal que você labuta, que você trabalha. Isso é interessante porque a jurisprudência ela tem que ser estável, coerente, as decisões são assim. Eu não vou te explicar aqui, esse não é o caso, eu vou aprofundar isso aqui mais sobre como fazer de maneira detalhada. Mas a jurisprudência, então, portanto, para iniciantes, é para que você perceba, de geral, que isso é uma forma de convencer os magistrados, que isso é uma forma de demonstrar que você está atualizado com o que está acontecendo, e como dica que eu daria assim final, para a gente depois aprofundar, é de você também não citar tantos julgados. A petição, se ela for grande demais, a ponto de que só há jurisprudência e não há correlação, e eu vou te ensinar isso no nosso próximo vídeo, isso faz com que muitas das vezes não se mostre útil àquele processo, àquele caso. E aí, portanto, é bom você citar no máximo de 3 a talvez 5 julgados, né? Porque a qualidade muitas das vezes é melhor do que a quantidade. E sempre comece pelo julgado mais recente e mais relevante. Esse é o caso que vai destacar mais, é o que você vai fundamentar melhor. É bom você usar jurisprudência, em especial também,
quando nós temos pontos controvertidos. Não coloque tudo de uma vez, coloque para aquele ponto que é mais controvertido, você usa a jurisprudência. Você pode, inclusive, destacá-la, né, em negrito, dentro da ementa. Isso ajuda o juiz a visualizar rapidamente o que é o tema de interesse, tá? E se você estiver querendo, inclusive, dar fidelidade aos seus casos, é bom você anexar a íntegra dos acórdãos citados. Isso dá credibilidade e até facilita, de certo modo, a conferência naquele julgado. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui, uma forma bem simples e fácil para que você saiba a importância da jurisprudência e como usá-la. E se você já usa, diz aqui como é que é a sua experiência no dia a dia.